Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37, um texto conhecido. Hoje vamos falar sobre a visão de Deus. A visão de Deus a respeito da nossa vida, a visão de Deus a respeito daquilo que também, de alguma forma, nos aflige, daquilo que de alguma forma também se levanta contra nós. E nós temos uma visão a respeito de uma série de coisas. Mas qual é a visão de Deus? Como funciona a visão de Deus em relação à nossa própria vida? Ezequiel 37, a partir do versículo 1 até o 10, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Todos acharam, então vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me Ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho dos ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós agradecemos por ter livre acesso a ela, e nós agradecemos pela oportunidade de sermos ensinados por Ti, ó Pai. E por isso também eu já te peço, em o nome de Jesus, nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então, ô Lucas, acende essa luz, por favor. Estou bem escuro, o pessoal aí estava com dificuldade de ler. Ezequiel, ele é levado pelo Espírito de Deus a uma visão onde havia um vale de ossos que estavam sequíssimos. E, de acordo com o relato do profeta, nessa visão, o aspecto de desolação era visível, perceptível. O texto não diz o que aconteceu ali. O texto não revela quem eram aqueles ossos, de quem pertenciam. Mas a realidade é que o cenário em que o profeta é colocado, é um cenário de morte, é um cenário de destruição, de desolação. Um cenário de, talvez, por uma visão humana, irreversível. Onde a única coisa que se poderia perceber ali era o cheiro da morte, era o cheiro da destruição. Mas isso sobre um aspecto da visão do homem. Quando Deus pergunta ao profeta o que ele estava vendo, Deus já sabia a limitação da visão do homem ao enxergar aquela visão. Ao enxergar o que estava sendo apresentado a ele. Deus queria mostrar ao profeta e, consequentemente, ao povo de Israel, como Deus estava vendo aquela situação.
E não era para simplesmente o profeta enxergar aquela situação e fazer um relato dela. Mas Deus queria, didaticamente, mostrar ao profeta e ao povo de Israel como ele enxergava um cenário adverso, contrário. E não é assim que nós vivenciamos a nossa vida. Quantas vezes na sua vida você vivenciou um cenário adverso? Um cenário contrário àquilo que você esperava, às suas expectativas. Quantas vezes você parou e olhou e falou assim, não tem jeito, não vai dar, não tem solução, não tem saída. Essa é a visão do homem, mas necessariamente não é a visão de Deus. Porque a visão de Deus não é limitada. A visão do homem é limitada. E Deus queria mostrar, a partir da visão dada ao profeta, de que o homem não tem a capacidade de enxergar como Deus enxerga. Mas às vezes a gente faz isso. Mas é interessante a sabedoria do profeta Ezequiel aqui. O profeta ele foi sábio nas suas palavras ao responder para o Senhor. O que ele respondeu? Quando Deus perguntou, o que você... quando ele perguntou, é possível esses ossos voltarem à vida? O que Ezequiel respondeu? Tu sabes. Sábio. Se fosse no Rio, esperto. Ele não ia responder algo em que ele poderia se implicar. Ele entendeu naquele exato momento que a visão era de Deus, partia de Deus, e era visível a partir de uma perspectiva de como Deus estava olhando. Então o que o profeta fala? Tu sabes. Tu sabes. É como se ele dissesse, como eu sou seu servo, eu só sei aquilo que o Senhor quiser que eu saiba. Eu não sei nada além, nada quem. Aquilo que o Senhor quer que eu saiba, eu sei. Aquilo que o Senhor quer que eu não saiba, eu não sei. Essa é a postura do servo, essa é a postura do discípulo. É interessante, Jesus ele se coloca nessa postura em determinado momento, nos evangelhos, quando ele é questionado a respeito do fim dos tempos, do final dos tempos. Qual foi a resposta de Jesus? Que Deus guardou para si o dia, o momento, e não revelou nem para o Filho. Porque a posição de Jesus naquele momento era uma posição de servo. Ele não estava na posição ali, assentado à direita. Pelo contrário, como Paulo descreve em Filipenses no capítulo 2, ele tinha o quê? Se esvaziado de si mesmo, assumido a forma de servo. E como ele servo, ele responde aos seus discípulos a sua curiosidade como deveria ser respondido. Olha, datas, dias, horários competem a quem sabe. E quem sabe é o meu Pai. Eu, como servo, não sei de nada. Por quê? Servo só obedece. Servo não questiona. Servo não pergunta. Servo só obedece. Por isso Ezequiel responde a Deus da seguinte forma: tu sabes. Tu sabes. Se pode viver, tu sabes. Se não pode viver, tu sabes. E aí, dentro desse aspecto, nós podemos nos questionar e pensar a respeito da nossa própria vida. Em quantas vezes na nossa vida nós tivemos a pretensão de querer saber mais do que Deus. Mesmo sabendo que a nossa visão era extremamente limitada. Por isso que nós devemos submeter a nossa visão limitada à visão ilimitada de Deus. E fazemos isso como servos obedientes. Então, o profeta ele percebe isso, faz essa afirmação a Deus como resposta à pergunta que Deus tinha feito a ele: tu sabes. E dentro disso, nós podemos avaliar o tu sabes de Deus em 3 aspectos. A primeira é que a visão ilimitada de Deus é a visão de um Deus onisciente.
Deus sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando algo parece surreal aos nossos olhos. Como, por exemplo, dar vida a ossos sequíssimos. Imagina, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma exumação, né, de um corpo no cemitério, né? E quando se tiram os ossos, principalmente quando tem aquelas trocas, né, para desocupar aquela tumba e para poder ocupar com um outro corpo, faz aquela exumação, tira aqueles ossos e os ossos secos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, mas quando você olha, o cenário é desolador, é triste. Mesmo sabendo que aquela pessoa já morreu há muito tempo. Mas você olha para um cenário onde ali foi enterrada uma pessoa, mas também por trás daqueles ossos, vamos dizer assim, tinha uma história. Tem pessoas, tem parentes, tem pessoas que amavam aquelas pessoas. Mas quando você percebe a condição, se na época em quando a pessoa morreu já não tinha o que fazer, quanto mais quando está só o osso. Essa era a realidade do cenário. Então, diante desse cenário, é algo surreal aos nossos olhos, mas para um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, é um Deus também que sabe o que está fazendo. Quantas vezes a gente na nossa vida questionou Deus como se Deus não soubesse o que está fazendo? Só eu fiz isso? Eu acho que eu sou o único pecador aqui neste recinto. Com certeza nós fizemos isso. Em determinado momento a gente se questionou a Deus, falou, será que é? E aí quando as coisas se descortinam à frente e a gente vê o resultado da direção e orientação de Deus, a gente é obrigado a dizer, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então é necessário saber que Deus tem uma visão, a visão que Deus tem é uma visão de um Deus onisciente. É uma visão que sabe de quem sabe todas as coisas. É uma visão que aponta a direção a partir da sua vontade. E nós é que temos nos adequar a esta visão e não ao contrário. Muita gente hoje quer adequar a visão de Deus à sua visão. Isso é impossível. Porque a vontade de Deus, ela é imutável em relação àquilo que Deus propôs. Ele não vai mudar para poder te agradar. Porque senão as coisas se invertem. Somos nós que estamos aqui para agradar a Deus, e não Deus que está lá para nos agradar. Então, a visão imutável de Deus, a partir da vontade imutável de Deus, é que tem que fazer com que nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós é que temos que transformar as nossas mentes, transformar as nossas vidas pela renovação das nossas mentes, para que a gente experimente o quê? Qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente querendo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem renovar a mente, sem se adequar à vontade de Deus. Isso não é possível. Porque quando nós fazemos isso, queremos tomar o lugar da visão de um Deus onisciente. Só que a nossa limitação humana não nos permite saber todas as coisas. Então é melhor submeter a sua vida a quem sabe de todas as coisas. A visão do profeta, ou melhor, a reação do profeta ao dizer, tu sabes, é uma reação que deveria ser natural ao nosso dia a dia, a nossa relação para com Deus, em tudo que fazemos, em tudo que vivenciamos. Senhor, tu sabes. Olha, perdi o meu emprego, mas Senhor, tu sabes. Olha, eu
fui acometido por uma enfermidade, mas Senhor, Tu sabes. Olha, as coisas não estão muito boas financeiramente, mas Senhor, Tu sabes. Eu estou passando uma dificuldade no meu trabalho, uma perseguição, mas Senhor, Tu sabes. Mas o que a gente faz? Murmura, reclama. E a murmuração é o ato do ser humano em dizer a Deus que Deus não sabe o que está fazendo, e que se nós estivéssemos no lugar dele, faríamos muito melhor. Por isso que a Bíblia fala, Paulo aos Coríntios dizendo, não murmureis. Por quê? A murmuração, ele é um ato que atenta diretamente contra a sabedoria de Deus, a ciência de Deus. Você está dizendo para Deus o seguinte, olha, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. E a gente pensa que murmuração é uma coisa light. Se você estivesse no lugar de Deus, você faria diferente? Essa é o pensamento que a nossa limitação humana nos leva a raciocinar. Mas a nossa posição diante de uma visão de um Deus onisciente é, Senhor, Tu sabes. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o porquê, eu não sei o que está rolando aqui, mas Senhor, Tu sabes. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo ao escrever a carta aos Romanos, ele nos dá a garantia daqueles que estão andando segundo o propósito de Deus, de que todas as coisas cooperam em favor daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a certeza que você precisa ter é, você está andando de acordo com o propósito de Deus? Amém. Estou, pastor. Então, meu irmão, aquilo que parece que está dando errado, está dando certo. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Está andando de acordo com o propósito de Deus? Pastor, sabe como é, né? Eu estou assim, né? Num meio propósito. Então, irmão, está dando errado. Está dando errado. Porque a garantia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é o fato de serem chamados segundo o seu propósito. Então o profeta, ele sabia disso. A nossa visão a respeito de qualquer coisa não pode ser um limitador em relação ao que Deus pretende fazer em relação à nossa vida. Fazer a vontade de Deus é se submeter à sua onisciência. Trocar o meu entendimento pelo entendimento de Deus. Trocar a minha visão pela visão de Deus. Trocar o meu conhecimento pelo conhecimento de Deus. É submeter os meus passos àquilo a forma como Deus quer me dirigir e não a forma como eu quero me dirigir. Senão, não estamos submetidos à sua vontade. Senão, não estamos seguindo a sua orientação. E aí, fazer a vontade de Deus, como diz a minha esposa, Natália, como o pastor gosta de falar, a sábia, a filósofa Natália, você sabe que está fazendo a vontade de Deus quando não está fazendo a sua. Simples assim. Simples assim. Pastor, como é que eu sei se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Você está fazendo a sua? Não, está fazendo a vontade de Deus. Porque ela conflita com as nossas vontades carnais. Ela conflita com os nossos desejos carnais. Porque as vontades de Deus abrangem um aspecto espiritual, que não coaduna com aquilo que é carnal. Então bate o conflito. Sabe aquele negócio, aquele conflito, você fica, não sei se eu quero. Como a gente ouve alguns, principalmente a juventude, né? Eu quero que Jesus volte, mas se puder segurar para eu casar primeiro, né? Fazer a vontade de Deus é não fazer a sua vontade. E fazer a vontade de Deus é algo bom, é algo perfeito, é algo agradável. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui, mas eu escolho confiar no seu conhecimento, ou seja, na sua onisciência, e me submeter à sua vontade. O profeta poderia ter dado uma negativa em relação ao questionamento de Deus sobre os ossos secos,
mas ele preferiu não duvidar da onisciência de Deus e submeteu o seu julgamento em relação à situação ao que Deus já sabia que poderia ou não acontecer. Então ele responde: tu sabes. Ele poderia ter dito: não tem como viver esses ossos aqui. Mas ele preferiu submeter o seu julgamento em relação àquilo que ele estava vendo à onisciência de Deus. Porque quando Deus perguntou, Deus já sabia o que ele poderia fazer. E o profeta, inteligentemente, sábio, ele submete aquele conhecimento a quem? A quem sabe. Eu vou me meter a responder: Senhor, tu sabes. Salmos 106, do versículo 24 ao 25. Como eu falei antes, por esse motivo a Bíblia nos alerta sobre o perigo da murmuração. Olha o que diz o Salmo 106. Também desprezam a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. O salmista está falando do povo no deserto. O povo é tirado da escravidão, livre do domínio do faraó, para viver a sua vida livre, para servir a Deus. E quando eles enfrentam a primeira dificuldade, o que eles fazem? Me tirou do Egito para morrer de sede no deserto? Eu tinha lá umas cebolas. Eu era escravo, mas pelo menos tinha umas cebolas. Eu sofria, eu apanhava, trabalhava 20 horas por dia, mas eu tinha umas cebolas. Que é isso, Moisés? Que Deus é esse que nos tira da escravidão, mas com cebolas, para nos jogar no deserto? O texto vai dizer que eles desprezaram a promessa, eles desprezaram a terra aprazível. Que terra aprazível é essa? A promessa para onde Deus ia levá-los, para uma terra que mana leite e mel. Eles desprezaram algo que Deus tinha para eles no futuro, por causa do passado, influenciados pelo presente. Quantas vezes nós voltamos ao nosso passado, influenciado pelo nosso presente, e desprezamos o futuro que Deus tem para nós? Murmuração, que desconsidera a onisciência de Deus. O conhecimento que Deus tem de um lugar que você ainda não está, mas Ele já está presente. Isso que o povo fez, não creram na sua palavra. E aí é algo pesado, porque crentes que murmuram são crentes que descreditam, que não dão crédito à palavra do Senhor. Como eu citei, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo falando: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração revela um coração orgulhoso, que se julga melhor do que os outros. Por isso, quando murmuramos contra Deus, é como se disséssemos para Ele, como eu disse: o Senhor não sabe o que está fazendo, e que se estivéssemos no seu lugar, faríamos melhor. Lembra daquele filme Todo Poderoso, com Jim Carrey? Lembra daquele filme? O que ele faz? Ele reclama. E aí, aparece lá o Morgan Freeman, com uma representação humana do que seria Deus, na dramaturgia, ou teledramaturgia. E o que ele fala? Vou tirar férias, você assume meu lugar. O que Jim Carrey faz? Primeira coisa, não tem paciência e responde sim para todos os pedidos que ele recebe numa caixa de e-mail, porque ele não aguentava mais responder. É interessante como a visão do filme, também, de alguma forma, retrata uma realidade, porque nós, na nossa limitação, não temos a capacidade que Deus tem na sua ilimitação. Tanto que ele perde a paciência de responder. Imagina Deus respondendo pedidos e oração todos os dias. Por que ele consegue? Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso.
E qualquer ser humano não teria condição de assumir o lugar de Deus, mas quando murmuramos, achamos que podemos. E aí, é interessante que no filme a terra vira um caos. Porque ele responde sim para tudo, aí o pessoal ganha na Mega Sena, o pessoal começa, e aí, saquear a loja. Esse é o resultado quando o ser humano tenta ocupar o lugar de Deus. O caos. Quando você tenta ocupar o lugar de Deus na sua vida, a sua vida vira um caos. Então fique com a visão de um Deus onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus nos conclama uma postura diversa, ou seja, uma postura de humildade, não de orgulho, de soberba, como a murmuração propõe. Provérbios 11:2, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Não foi essa a postura do profeta Ezequiel? Sabedoria, uma postura sábia, porque alguém humilde, alguém que reconheceu a sua limitação perante Deus e se colocou numa posição de servo, reconhecendo que o Senhor é quem saberia resolver aquela situação e não ele. Crentes sábios são crentes que submetem a sua visão à visão de Deus, pois sabem que a onisciência de Deus é infinitamente superior à nossa capacidade de conhecimento. Você já viu alguém que é sábio viver desesperado, aflito, angustiado? Parece que a pessoa que é sábia, ela está sempre zen, né? Mas esse é um dos resultados da consequência da sabedoria. Porque a pessoa sábia, ela tem a ciência de quem ela deve confiar e o que ela deve esperar de quem ela confia. E a nossa sabedoria tem que estar em Deus, para que a gente saiba esperar em Deus, confiar em Deus e nos mantermos calmos diante de um vale de ossos secos. E nos mantermos tranquilos. É interessante uma frase do filósofo Sócrates que diz que o mais sábio é aquele que sabe que não sabe. Às vezes nós achamos que sabemos demais e essa sabedoria em excesso se torna uma ignorância, se torna um problema. Submeta a sua vida à onisciência de Deus, porque onde o nosso conhecimento vê morte, o conhecimento de Deus vê vida. Mas também o profeta vê ali quando ele diz, tu sabes a visão de um Deus que é onipresente. A reação de Deus em relação à nossa fé se dá de forma instrutiva. Ele nos diz o que fazer para que possamos ver o seu poder em ação. Por isso que o alimento da nossa fé é a palavra de Deus, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Por que a pregação da palavra e a palavra de Deus é o que alimenta a nossa fé? Porque a palavra de Deus, ela é instrutiva para a nossa vida. Como está escrito também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para o quê? Ministrar a verdade, corrigir os erros, repreender o mal e nos ensinar a maneira correta de viver. Versículo 17, para que sejamos perfeitos em toda boa obra. A fé, ela vem pelo alimento que é a palavra de Deus, e esse alimento é um alimento instrutivo. Então, quando cremos em Deus, ou quando damos crédito à palavra de Deus, Deus começa a nos instruir, para que aquilo que nós esperamos dele se cumpra, se concretize na nossa vida. Foi isso que o profeta fez. Assim que o profeta responde ao questionamento de Deus, dizendo, tu sabes, na sequência o Senhor começa a instruir o profeta como agir, para transformar a realidade daqueles ossos. Lá no versículo 4, Deus já começa dizendo, disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Quando o profeta responde, Senhor, tu sabes se pode ter vida aqui. Como Deus falasse assim, realmente, eu sei. Então segue o que eu estou te dizendo. Eu que sei. Por quê? Pode um cego guiar outro cego? A Bíblia diz que não, né? Mas se Deus sabe todas as coisas, Ele pode guiar a mim e a você? Vai te guiar a um caminho errado? Por que não? Senhor, tu sabes. A fé, quando damos crédito à palavra de Deus, quando reconhecemos a onisciência de Deus, a onipresença de Deus se manifesta. De que forma? Se manifestando em todos os nossos caminhos de forma instrutiva, dizendo, faz isso, faz aquilo, viva dessa forma, haja dessa forma, e as coisas começam a se desenrolar naturalmente na nossa vida. Como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, no versículo 14. Aqueles que são os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tem um monte de crente o tempo todo orando, pedindo pela orientação à vontade de Deus. Eu quero saber a vontade de Deus. E a palavra de Deus lá em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 14, o apóstolo vai dizer o seguinte, olha, porque se pedimos alguma coisa segundo a tua vontade, Deus nos ouve. Ora, se Deus nos ouve, nós temos também a convicção que Ele atendeu o que nós temos pedido. Saber a vontade de Deus é um pré-requisito para que Deus ouça a sua oração. Mas pastor, aí você quebra as pernas. Como que eu vou saber a vontade de Deus como pré-requisito para poder orientar, instruir a minha oração? Onde está a vontade de Deus manifestada diante das nossas vidas? Se não na sua palavra. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quantos querem saber a vontade de Deus para a sua vida aqui? Leia a Bíblia. A vontade de Deus está lá. Porque a fé, ela passa a agir na nossa vida de forma instrutiva. Faça isso, faça aquilo. Deus começa a agir assim com o profeta, e a realidade daquele vale começa a mudar, porque a palavra de Deus começa a irrigar ossos secos. A partir da orientação de Deus, o profeta começa a profetizar, propagar a palavra, ministrar a palavra naquela realidade, e a realidade muda, porque ele segue a orientação que Deus dá. Imagina se Deus fala assim, olha, diga a esses ossos, faça isso, 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 e o profeta vai lá e começa a querer juntar os ossos com as mãos. Não, Deus, eu acho que assim vai dar mais certo. Como diz o Bento, meu filho, vai dar boa. Até agora eu estou tentando entender o que é vai dar boa, mas eu quero entender que vai dar certo. Mas as pessoas, quando elas fogem daquilo que Deus orienta, as coisas não funcionam como Deus planejou para a sua vida. Por quê? Porque foge do plano de Deus original para a sua vida. Quando nos submetemos à visão onisciente de Deus, reconhecendo efetivamente que Ele é sabedor de todas as coisas, a onipresença de Deus se manifesta em forma de instrução na nossa vida, nos mostrando exatamente como agir, passo a passo, porque Deus está presente em todos os lugares, tempos, eras e épocas. Sendo assim, como Ele já está presente no nosso futuro, quem seria a melhor pessoa para nos conduzir até lá? Aquele que é onipresente. Olha o que diz o salmista, num salmo conhecido que eu gosto muito, 139, a partir do versículo 1 até o 10. Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe estende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor,
tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me susterá. Um Deus onipresente, que te cerca por detrás, que te cerca por diante, e que não é possível nos escondermos da sua face. Esse Deus onipresente se manifesta na nossa vida, nos orientando e direcionando em tudo, nos levando ao lugar aonde Ele quer que nós venhamos a chegar. Simplesmente se você se posicionar diante dEle e falar, tu sabes. Eu não sei nada, mas tu sabes. Alguém aqui consegue prever o seu futuro? Se disser que sim, a gente já vai orar aqui agora mesmo. E já repreende isso daí, que isso aí não vem de Deus não. Ninguém é capaz de definir o seu futuro, ninguém é capaz de conhecer o seu futuro. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Deus está presente em tudo na nossa vida. Mas para que essa presença produza efeitos de transformação, é necessário que sigamos exatamente tudo o que Ele nos orienta. Olha o versículo do versículo 7 ao 10 de Ezequiel 37. Então profetizei segundo me fora ordenado. O profeta profetizou de acordo com o que Deus ordenou a ele. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Qual é o resultado disso? Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos. E se ajuntava cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Versículo 10, profetizei como ele me ordenara. Nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Quando seguimos à risca as orientações de Deus, a manifestação da onipresença de Deus se faz na nossa vida, a manifestação da onisciência de Deus se faz na nossa vida e promove transformação de realidades que aos nossos olhos não poderiam ser transformadas. Por isso a obediência é fundamental na vida do crente. A obediência a Deus é a evidência da manifestação da sua onipresença em nossas vidas. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão obedeceu. A gente acha que fé é só para curar enfermos, só para receber algo da parte do Senhor, que a fé é só para poder acionar o sobrenatural. Mas aqui vemos que a fé é que nos impulsiona a obedecer. E o caminho de obediência é um caminho orientado por Deus. Fé e obediência andam juntos.
Muitos crentes, guarda isso que eu vou te falar. Muitos crentes não conseguem viver pela fé porque são desobedientes. Pastor, viver pela fé é difícil. É impossível viver pela fé. Vai lá e veja na sua própria vida se você é alguém obediente a Deus. A obediência nos conduz a caminhos certeiros. Porque esses caminhos são direcionados por um Deus que está presente na nossa vida em todos os momentos. E como Deus se manifesta presente na nossa vida? Através da obediência. Através do que Ele diz para a gente fazer, a gente faz. O tempo que eu passei na minha vida, lá em Belo Horizonte, qualquer dia você senta comigo, eu converso, eu conto para você. Você olha e você fala assim, você é maluco. Você é maluco. Quando eu vejo o pessoal aí que já está programando aí o casamento, e já está aí quase com o apartamento comprado, graças a Deus, é bênção de Deus. E faça isso mesmo, busque isso mesmo para a sua vida, a não ser que Deus fale diferente, como foi comigo. Porque quando eu casei e fui morar no quarto de república, dividindo com uma galera, geladeira, banheiro, fogão. Mas era o que Deus tinha direcionado para mim naquele momento. E aí você fala assim, pastor, você é maluco. Talvez sim. Mas um maluco obediente. Porque deu certo. Deu certo. Porque eu estava onde Deus queria que eu estivesse. E ponto final. Aí você me pergunta, você passaria tudo de novo? Passaria. Se Deus mandasse, passaria. Não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. Por quê? Porque eu tenho a convicção que Deus estaria comigo, ainda que o cenário fosse de um vale de ossos secos. Deus está presente na vida daqueles que o obedecem. E por último, a visão de um Deus onipotente. Não temos que ter resposta. Nós temos que ter fé. Quando o profeta responde, tu sabes, para a pergunta de Deus, ele revela a sua confiança no julgamento do Senhor a respeito do que o profeta estava vendo. Olha que interessante. O profeta é quem estava tendo a visão. Deus pergunta ao profeta que estava tendo a visão se aqueles ossos poderiam voltar à vida. E ele responde que Deus saberia. Por quê? A resposta certa tem que vir daquele que nos deu a visão. E não daquilo que nós estamos vendo. Porque os nossos olhos são enganosos, o nosso coração é enganoso. Mas Deus não se engana. Então o profeta ele sabia exatamente disso. E ele revela a sua confiança no julgamento do Senhor. Olha só, Senhor, tu sabes. Eu estou vendo, mas o julgamento de que se vai ter vida ou não aqui, tem que vir do Senhor. Porque a visão é sua e não minha. Quando vivemos a visão da onisciência de Deus e a visão da onipresença de Deus, vivemos a visão de Deus em detrimento da nossa própria visão. E a visão de Deus não falha. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Senhor, tu sabes. Está meio confuso, é osso para tudo quanto é lado. Eu estou vendo ali uma escápula de um lado de lá, uns rádios do outro lado.
um fêmur num outro pedaço e de repente aquilo começa a se juntar e encontrar o seu próprio osso e começa a se juntar e se formar cartilagens, porque Deus é um Deus de detalhes. E o poder de Deus manifesta detalhes, e a visão do profeta era uma visão totalmente humana daquele cenário, a partir de duas perspectivas. E primeiro o texto vai dizer que Deus coloca ele no meio do vale, depois Deus faz ele andar em volta do vale, ou seja, ele tem uma perspectiva de dentro e uma perspectiva de fora do que estava vendo ali, ser que tanto de dentro como de fora, a visão era a mesma. É como se Deus falasse assim, olha de dentro. O que você está vendo? Ossos secos. Tá, agora anda em volta, olha de fora. O que você está vendo? Ossos secos. Às vezes você já percebeu isso na sua vida, de qualquer ponto que você olhe, os ossos estão secos. A coisa está ruim. Não importa, se você olhar de dentro, se você olhar de fora, a coisa está ruim. A partir da sua perspectiva, a partir da sua visão. Mas a partir da visão de Deus, as coisas podem mudar. Não importa o ângulo que você olhe, de dentro do vale ou ao redor do vale, um vale de ossos secos sempre será um vale de ossos secos, até o momento em que a palavra de Deus irrigar esses ossos e eles ganharem vida. E quantas vezes a gente percebe isso na vida das pessoas e a gente quer olhar a partir de uma perspectiva e isso não conduz com a realidade, porque vale de ossos secos é vale de ossos secos. Não adianta você tentar florear, não adianta você tentar olhar para um outro aspecto. Eu falo isso, é interessante, porque eu vivenciei isso dentro de um contexto familiar. O meu tio, cara, homem bom, sabe, honesto, correto, ajuda todo mundo, mas nunca tinha tido uma experiência com Deus. Sabe aquele negócio que você olha assim, que a gente fala erradamente, né? O cara só falta, como é que é? O cara é crente e não sabe. Ou então fala assim, para ele só falta isso aqui. Na verdade, às vezes a gente fala só falta aceitar Jesus, mas falta tudo. Só falta aceitar Jesus, falta tudo. Como se em algum momento toda bondade, todo ato, toda obra que ele faz, benevolente, de bondade, de ações graciosas no sentido de atender a necessidade dos outros, fosse contar no final e não conta. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. E quantas vezes a gente olha e diz assim, não, mas é um homem bom. Então, depois que morre, então, todo mundo fica bom. Até traficante. Era tão bonzinho, dava o gás pra gente, comprava remédio. Depois que morre, todo mundo fica bom. Mas não adianta. A partir da nossa perspectiva, da forma que a gente olhar, continua sendo osso seco. Enquanto a palavra de Deus não irrigar, continua sendo osso seco. Não, mas é honesto, é certo, é correto, não trai a esposa, não trai o marido. Se arrependeu? Reconheceu como ofensor diante de Deus seu pecado? Não, mas esse é o critério. Arrependimento. E só se arrepende quem reconhece que está errado. Enquanto a palavra de Deus não irrigar, continua sendo osso seco, ainda não importa de onde você está vendo. Não existe uma construção argumentativa que gere vida ao que está morto.
se não for pelo poder do Espírito, se não for pelo poder do Onipotente, seremos como uma espécie de peça de Shakespeare, Hamlet, já viu? O cara falando com Hamlet, filosofando da vida, falando com uma caveira, com um crânio. Ser ou não ser, eis a questão. Às vezes a gente quer gerar vida nas outras pessoas de forma argumentativa. E o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 4 e versículo 5? As minhas palavras não se constituíram em persuasão de sabedoria humana, mas em manifestação do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse em coisas vãs. Às vezes a gente quer ter uma ação argumentativa, apresentar algo. Não, você tem que estar numa igreja por causa disso, daquilo, outro. Não, isso não funciona. Toda a sua argumentação vai cair por terra. É como querer falar aos ossos secos de forma filosófica, assim como uma peça de Shakespeare. Desculpa. Você não é Hamlet. Você é discípulo do Deus Altíssimo. Você tem que ser como Pedro e João à porta do templo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que você tem? Assim como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O que Pedro e João tinham? Vida eterna. Então, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho vida eterna. Quer? Então, em nome de Jesus de Nazaré, muda a sua vida pelo poder de Deus. Quando temos a visão de um Deus, a partir de uma visão de um Deus onisciente, quando olhamos a partir da visão de um Deus onipresente, experimentamos a realidade da visão de um Deus onipotente, que faz nova todas as coisas, que muda tudo, que muda toda e qualquer realidade. Você pode aconselhar uma pessoa a mudar de vida com bons conselhos sobre a vida, sobre as suas experiências, mas só o poder de Deus é quem pode livrar essa pessoa da morte. E só Ele pode fazer com que ela viva. Você pode procurar psicólogos, terapeutas, para poder salvar o seu casamento, mas só o poder de Deus é capaz de restaurar um lar por completo. Você pode colocar até mesmo um dependente químico numa casa de tratamento, num lugar de tratamento, mas só o poder de Deus pode libertar ele do vício. Não existe uma forma argumentativa que transforme a vida das pessoas que não seja pelo poder de Deus. Só o poder de Deus transforma. Só o poder de Deus muda a realidade. Só o poder de Deus consegue transformar um vale de ossos secos em um exército numeroso, grandioso, com vida. As pessoas só têm dois destinos na vida. Uma vida seca, sem a palavra e sem a presença do Espírito de Deus, ou uma vida restaurada por completo, em cada detalhe, tendões, carnes, peles. Deus não restaura pela metade. Deus não fez um monte de esqueleto ficar em pé. Deus restaurou aqueles corpos por completo. Desde as cartilagens até a pele. Porque Deus é Deus de obra completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Passe a ver as coisas do jeito que Deus vê. Mas como o crente pode ter a visão de Deus? Pastor, como o crente pode ter a visão de Deus? Simples. Basta dizer, Senhor, Tu sabes. Quando você falar isso, quando você tornar isso algo recorrente na sua vida, você vai vivenciar a manifestação da onisciência, onipresença e onipotência de Deus na sua vida em tudo. Só basta dizer isso. Senhor, Tu sabes. Não diga,
Ora, se a visão é dele, na verdade, ora, se a visão é dele, é ele quem sabe o que está vendo e vai nos dizendo a partir do que ele enxerga o que devemos fazer. Deus é que vai dizendo. Então não diga, nunca diga, essa pessoa não tem jeito, esse aí não tem mais jeito. Ao contrário, diga, Senhor, tu sabes. Na minha visão não tem mais jeito, mas Senhor, tu sabes. Quantas pessoas que eu já vi que aos olhos humanos não tinham jeitos e hoje são servos e servas do Senhor. Fiéis, dedicados. Então nunca diga, não tem solução para essa situação. Diga, Senhor, tu sabes. Nunca diga, olha, eu sei exatamente o que fazer. Diga, Senhor, tu sabes. E deixe Deus dar vida ao que está seco, morto, sem esperança, bem na frente dos seus olhos. Vamos viver a visão de Deus na nossa vida, nesse ano, e permitir que Deus transforme ossos secos, um vale de ossos secos em um vale de vida.